E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Gerardo Veras, advogado. Vamos para mais uma live. Aliás, a 11ª live com esse confronto que é realizado toda sexta-feira com a professora Isabelle Gravatar ao ritmo do sextou, né? Hoje, dia 24 de julho de 2020, são exatamente 18 horas e 4 minutos. Falando dessa maneira porque posteriormente essa live ficará disponibilizada dessa vez em meu feed, mas desde já as pessoas podem acompanhar as lives anteriores no canal do YouTube da professora Isabelle Gravatar. Tô para fazer meu canal no YouTube, tô em dívida ainda, mas conforme for, basta o pessoal assistir aí onde estiver disponível. Já estava conversando com ela nos bastidores, né? E agora só vamos aguardar ela aparecer aí. Boa noite, Natália, doutora Natália. Boa noite, Lorena. Enquanto o pessoal aí não aparece, pode o empregador se utilizar de atos ou fatos de uma confraternização para posteriormente punir o empregador? Então, Dona Yara, vou já mandar para ela aqui, mandar para o pessoal, ao ritmo aí de uma trilha sonora, para a gente começar super, hiper de boa. Ela deve estar perdida. Ah, já está aqui. Doutora Boa Monique, noite! boa noite. Como Como é que sempre. está, doutor Gerardo? Pois é, a semana parece que foi meio corrida para a doutora, porque muito mal respondeu as minhas mensagens. E eu pensei, nossa, ela deve estar triste, nossa, ela deve estar magoada. Afinal, semana passada surrei ela, depois eu fiquei pensando, poxa, não deveria ter pego tão pesado com ela. Eu acho que convém, na próxima live, Olha, até iniciar a live dizendo, poxa, desculpa, eu não queria pegar tão pesado com você, mas às vezes extrapola o meu bem-querer, entendeu? Eles dizem, eu quero pegar leve, mas você acaba ali atiçando, 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 isso faz com que, né, eu acabe saindo do meu ali, do meu raciocínio ali, sabe? Mas enfim, mágoas passadas, vamos aí para a 11ª live. Tudo bem contigo? tudo joinha? Bom, antes de mais nada, eu respondi todas as suas mensagens, tá? Agora, realmente foi uma semana louca. A gente está numa semana de apresentação de TCC na faculdade. Hoje eu fiquei 4 horas seguidas fazendo banca, não conseguia respirar. De tarde eu tinha uma reunião, 3 horas da tarde, eu pedi para desmarcar a reunião, porque eu falei assim, não vai dar tempo. Foi realmente uma loucura. Mas eu te respondi todas e mais. Eu lembro a você que de Ó, vai dar uma travada 10. aí. Começou a desistir? Tá congelando Deu para uma mim. travada aí. Voltou, voltou. É porque eu estava trocando a internet aqui. A internet que eu estava para fazer live ela é muito ruim. E aí, ó, ela desistiu. Professor Antônio Renato, falando meu nome de maneira correta. Isso é muito bom. É... Doutora Thalita, cumpriu o horário hoje. São 18 horas e 8 minutos. Calma, a gente está voltando, Você né? tá me Tá derrubando, é voltando. isso?
Tá me Oi? excluindo. Tá me excluindo. Não! Tá com medo. Isso, olha só, você tá começando a ficar com mania de perseguição, entendeu? É Sei. mania de perseguição, tá? Olha Mas só, vou te ah, contar uma coisinha, tá? Você já até travou duas. 2 vezes e eu acho que sabe aquele videozinho que é assim, fake? O cara faz assim, ó, e trava de Ah, mentirinha. Eu tô achando que é você. Você trava jamais. assim, ó, só Eu, pra não continuar no argumento. eu até troquei. Eu tenho duas internets aqui, tem uma que é boa e tem uma que é bem assim, bem ruinzinha, né? Aí eu esqueci de trocar, eu troquei para antes de começar, para depois não ter esse problema de cair e tal, entendeu? Então, Sim. vamos para a gente prosseguir nisso aí. Olha, já vou encaminhando aqui para o pessoal. Peço aos colegas aí que encaminhem para as pessoas, para a gente começar. Né? Semana passada nós nos exaltamos um pouco, né? Foi assim um pouco exaltados os ânimos, mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte: essa exaltação nos ânimos é tudo por amor ao debate, né? Por amor ao debate. É sempre engrandecedor, né? É sempre muito engrandecedor. É o registro Mas da nossa live. A nossa live é sempre por amor ao debate. sempre por amor ao debate. Aí também, vamos lá. As pessoas ficam aí para a gente, antes da gente começar, né? Eu aprendi que agora eu tenho como controlar o tempo aqui de live, tá? Tem um negocinho que se aperta. Aí agora estamos em 6 minutos e 43 segundos. Então tem um negocinho que se aperta que agora deu tempo. Por que você não fixou o título da live? Hoje você. Calma, eu vou fazer. Eu tô ligando meu computador ainda. Sem brigar Tá comigo. aquecendo, tá aquecendo. Você Calma. tá passando o tempo porque tem poucos argumentos e aí você tá querendo Não, matar o tempo, tá enrolando. não, vamos lá. Só para justificar também, gente, esse negócio é Tim, gravatar. E tem gente que me mandou mensagem aí, inbox. Aqui é Tim, gravatar. Gente, olha só. Só pra, 2 minutos só para te contar uma coisa. É tendência do ser humano, tá? O ser humano, ele é tendencioso sempre proteger a parte que é mais hipossuficiente, a parte que é mais Ele dá não licença, existe! a Olha! parte que é mais vulnerável. Você quando vai ver um filme, você vai torcer para o mais fraco, você vai torcer para aquele mais vulnerável, entendeu? Então, eu não ligo. Gravatar, aqui não sei o quê, tudo bem, gente. Eu faço até honra que vocês estejam torcendo para o lado mais fraco, porque para mim só vai engrandecer mais ainda aqui o amor ao debate, correto? Olha, Thalita, Irineu, Antônio Renato, Jurema, meu time já tá todo aquecido aí. Tá faltando Tranquilo? a Fran, tá faltando Gabi, daqui a pouco vem o reforço. Não, por mim, sim, tranquilo, entendeu? Pode botar mais gente aí. Eu falo, ó, para quem me segue no Instagram, aqui é advocacia forte, aqui não tem essa parada não, rapaz. Mas vamos lá. Quando a gente começou essa semana, daqui a pouco eu estou botando aqui já o tema, quando nós chegamos na conclusão do tema dessa semana, eu achei de suma importância, tá? Principalmente na situação que a gente vem vivenciando aí, todo dia se noticia algum fato de desrespeito às mulheres, né? A gente está vivendo nesse tipo de situação e é bem complicado e os homens abuso no ônibus, no trem e assim por diante. Vocês vão entender onde a gente quer chegar. E, de certa forma, é bom que a gente faça essa live com esse tema, porque a gente consegue ilustrar duas circunstâncias, né, juntas para um mesmo contexto, né, sobre a questão do comportamento, ainda que não seja no próprio local de trabalho, né, o respeito a terceiros, nesse caso a mulheres, né, e o quebra do paradigma quanto uma eventual não respeito a uma dosimetria da pena trabalhista.
digamos assim, né? Quando você pode ultrapassar toda essa dosimetria para quando realmente um fato for grave, né? Então, a pergunta foi: pode o empregador se utilizar de atos ou fatos de uma confraternização para posteriormente punir o empregador, punir o empregado? Quiser falar alguma coisa aí, como você hoje é visita? Hoje ele colocou na parte de baixo que ele ficou muito, muito, muito ofendido da última vez que ele foi rebaixado no pódio, né? Ele ficou Não, triste. Mas olha só, não. Direitos antes, iguais, a gente vai revezando, entendeu? antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma enquete para o próximo tema da nossa live. Nós havíamos prometido Ah, isso na última live e nós não fizemos porque acabou surgindo uma matéria super interessante e a gente discutiu a respeito do tema e achou que era pertinente a gente aqui falar. Mas acho que está mais do que na hora de a gente abrir uma enquete para ver sobre o que o pessoal quer que a gente aqui debata. Lembrando que a nossa live é uma live fight, porque ela é por amor ao debate, mas a gente consegue ter sempre opiniões opostas. Hoje, ele me vem com uma pérola, assim, aos 5 minutos para começar, ele me manda uma mensagem assim: achei uma jurisprudência contrária. Então, assim, ele fica catando, sabe? Tentando claro que não, fugir do cara. argumento. Eu Mas só falei que ele vamos veio para lá, estimular. Eu só falei que ele veio vamos para lá. estimular. Por amor ao debate, qual é o nosso grande problema hoje, a nossa grande discussão? Primeiro de tudo, você falou um ponto bem sério, que é esse fato de nós, mulheres, sofrermos o assédio, as provocações, não só dentro do trabalho, como nos ambientes coletivos. A gente hoje já tem no Rio de Janeiro o metrô com vagão selecionado só para mulheres. A gente vem tentando buscar o respeito, uma proteção maior, o que não ofende em nada a nossa Constituição, que quando fala que homens e mulheres, né, são iguais perante a lei, a gente tem aqui, claro, que observar as desigualdades, né? Já começamos com perguntas. Antônio Renato, Não, coordenador. é o tipo. Ah, Não, tá. ele já Do colocou vilão. aqui, olha, pode o empregador fiscalizar os e-mails do empregado? Então, essa é a grande Nem questão. começamos, né? Nem aquecemos, para você ver como esse tema é super quente, né? Para a gente debater muito mesmo. Qual é a grande questão aqui, né? Quando a gente fala o empregador se utilizar de fatos, de atos, de uma confraternização para depois poder. Ah, isso é uma sugestão de live, Antônio? Então tá jóia. Aqui o assunto também. Pelo seguinte, porque a gente vai aqui tratar de falta grave. A gente quer saber se pode o patrão demitir o empregado por falta grave, pode mandar embora por justa causa, por um ato que aconteça numa festa de confraternização. Cadê você, Gerardo? Tá Eu congelado. estou aqui. Tá congelado. Calma, calma. Eu não faço igual você, não, de sair da live assim do nada, não, cara. Eu fico Tá. aqui. Ó, cortou. Cortou para quem, Antônio? Cortou eu ou cortou ele? Você. Mas o seu áudio está bem, sim. É? Uhum. Olha, eu aqui estou me acompanhando e eu não congelei não, hein? Eu ligo tudo, né? Eu vou transmitindo de um, assistindo de outro, mas vamos então continuar. O que acontece hoje em dia, né? A grande dúvida das pessoas é exatamente se o empregador está restrito no seu poder de mando ao ambiente de trabalho. Rapidinho, desculpa. Tá. Só para ilustrar aí, Gabi, ela entrou aí, tá? As pessoas estão levando tão a sério essas lives que Gabi andou brigando comigo, tá? Alguns dias atrás aí a gente acabou fazendo as pazes. Mas tudo bem, já passou, tá? Então, tá desculpada, tá, Gabi? Pode falar. A Gabi com certeza não brigou com você. Você que deve ter perturbado a Gabi, porque a Gabi é do meu time, aí você quer Cara, ficar no pé da Gabi. Mas tudo bem.
Vamos lá, continuando. Claro. Então, a grande polêmica é: o empregador, no seu poder de mando, ele está restrito ao ambiente de trabalho ou ele também tem um poder de mando no ambiente fora do trabalho? Porque quando a gente fala de uma festa de confraternização, ela é fora do horário de trabalho, ela é fora do ambiente de trabalho. E a gente tem muito por hábito, Gerardo, a gente escuta isso no dia a dia. Eu escuto em todos os lugares que eu trabalho, né? Seja no escritório, seja na faculdade, todos os lugares a gente sempre tem o hábito de dizer assim: olha, daquela porta dali para fora, eu posso fazer o que eu quiser e bem entender, porque eu sou dono do meu nariz, isso eu tenho uma total liberdade, e não é bem assim. Algo que eu já venho falando algumas lives com você, que eu exemplifico muito, que eu digo assim: eu não sou a Isabelle, eu sou a Isabelle da Mackenzie. Você é o Gerardo da OAB de São Gonçalo. A gente acaba trazendo como uma referência ou o nosso empregador, ou aquele pelo qual a gente está representando. Então, assim, é muito importante a nossa postura, tanto dentro quanto fora do trabalho. Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é: mas vem cá, e se for algo entre empregados, não for do superior hierárquico para o empregado, for entre eles, né? O empregador pode se meter nisso, ele pode demitir por justa causa. Eu me lembro, você colocou uma festa de confraternização. Olha lá, oferecia bebida alcoólica, depois observava o comportamento dos funcionários. Quando o pessoal começava a ficar mais alto, a galera já comentava que entraria na lista de demissão. Exatamente. Não deixa de Mas, ser corporativo, não é? não seria uma. Ainda não estamos debatendo, é uma pergunta minha. Mas também não poderia ser visto como um contexto de tentar induzir ali o pessoal a falar alguma bobagem ou admitir alguma coisa, tal, entendeu? Pensa só. Não, porque todo mundo tem a liberdade de dizer se quer ou se não quer. Então, você vai beber na festa da empresa se você quiser. Eu sempre tive como uma ordem, eu até nem bebo, mas assim, sempre foi uma ordem dentro da minha família, a gente sempre comentou muito a respeito disso. Festa de trabalho é uma festa que não se bebe. Festa de trabalho não é a festa que você é o último a sair. A festa de trabalho é aquela que você tem que entrar apenas para cumprir a sua presença e sair. E não para você se sentir tão à vontade a ponto de falar o que deve e o que não deve, né? Ou cometer nenhum tipo de sincericídio. Então, eu não entendo que seja uma maneira do patrão de jogar, de pegar ali você pelo pé. Peraí, deixa eu te seduzir com a bebida para ver se você vai falar, e aí eu vou te demitir, eu vou criar uma circunstância, uma situação. Não, acho que você tem a total liberdade de dizer o não, eu não quero. Ele não faz a festa obrigando você a beber. Não faz. Agora, as pessoas têm isso, né? Elas acham que, poxa vida, já que eu estou naquele ambiente que não é no meu horário de trabalho, eu posso me comportar como se eu estivesse num barzinho com amigos. E o que eu quero dizer, Gerardo, assim, para onde eu quero buscar o meu fundamento, é que mesmo que eu esteja num barzinho com os meus amigos, que não seja uma confraternização da minha empresa, o que eu lá faço interfere no meu emprego. O meu patrão, ele observa o meu comportamento, a minha conduta, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então, quando a gente olha lá no artigo 482 da CLT, que é o artigo da falta grave, que ele capitula as faltas graves, a gente tem incontinência de conduta e mau procedimento. Em nenhum momento o legislador restringe ao ambiente de trabalho. Então, isso quer dizer que tanto a sua conduta dentro da empresa como aquela fora da empresa, ela pode ser punida pelo empregador se ela não for condizente com aquela sua profissão, com aquela sua postura profissional adequada. Então, a gente tem que observar sempre naquela história, cada caso é um caso, para saber qual a função que a pessoa exerce e ficar de olho se o que ela está fazendo tem a ver ou não, se está relacionada ou não com aquele ambiente de trabalho dele. Aquela postura tem que ser adequada para aquele profissional. E se não for, olha, ele vive se embebedando, ele está sempre ali falando um monte de besteira, sai carregado.
isso pode não ser condizente para o tipo de profissional que ele é. Eu mesma, como professora, se for vista dessa forma, eu perco muito a minha credibilidade, né? Então vai ser assim, ela já não vai nem lembrar o que ela está falando, ela vai estar se enrolando, olha lá, isso vira motivo de chacota, de piada. Então esse comportamento fora do ambiente profissional, ele tem que ser observado. Mas eu queria, para a gente aquecer aí o nosso debate, contar o caso concreto que nos inspirou a essa live, né? Sim, eu vou até disponibilizar o link para o pessoal. O que acontece? Eu chego em casa, às vezes tarde da noite, eu acompanho muita informação do mundo, né? Tanto quanto jurídico, tanto outras coisas. Acho que foi na quarta, né, que eu te enviei, não sei, não lembro direito. E esse foi um fato que me chamou muita atenção, justamente por esses dois motivos, né? Assim, eu vou tentar ilustrar a notícia, né, de outro modo. Eu estou dizendo assim, porque eu vejo, depois olhando a matéria, eu tentei visualizar na mente como isso ocorreu. Então, ou seja, foi uma confraternização de uma empresa, né, onde com certeza tinha bebida alcoólica e, obviamente, que tem sempre alguém que bebe e quer ser o engraçado, quer fazer alguma coisa para se tornar o centro das atenções e assim por diante, quando num determinado momento, esse determinado funcionário, eu não consegui achar o número desse processo, tá? Pesquisei pra caramba. Eu também procurei. Ele me dá um tapa na bunda de uma mulher e creio eu que deve ter se tornado algum tipo de discussão durante a festa, né? E, posteriormente, o empregador veio a dispensar por justa causa esse funcionário, onde, posteriormente, ele entrou com uma reclamação trabalhista pedindo deixa eu ver o nome, a reversão dessa justa causa para, sem justa causa, com os pagamentos das verbas atinentes a esse tipo de dispensa. E, na realidade, na sentença, ele tomou um verdadeiro esporro, né? Ele tomou, foi um puxão de orelha, né? Quando, na realidade, na sentença, a juíza, entre outros elementos, ela afirmou que deveria o reclamante responder criminalmente pelo crime de importunação sexual. Tá? Eu vou disponibilizar o link para o pessoal. Quem quiser posteriormente dar uma olhada na matéria como um todo, tá? E isso muito me chamou a atenção, porque a gente estava englobando dois contextos, né? Tanto quanto se realmente seria considerado como uma falta grave, né? E o próprio comportamento em locais que não necessariamente são ambientes de trabalho, não é horário de trabalho, porém é necessário que haja um certo grau de comportamento ou comportamental para que realmente você não venha a sofrer qualquer tipo de consequência. Aí já onde entra a minha opinião. Só um detalhe antes da sua opinião, é que essa foi uma matéria muito recente, né, Gerardo? Essa matéria, ela é do dia 21 de julho, né? Isso. Então, para você ter uma ideia, você me mandou na terça-feira, no próprio dia 21. Isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Então, foi no próprio dia. Essa matéria fala a respeito já de recurso em grau recursal. E é interessante, a gente buscou, eu pesquisei muito qual seria esse processo, não consegui achar, porque pela notícia a gente não tem o nome das partes, né? E aí fica mais complicado você achar, ainda tentei pelo tema, tudo, mas não encontrei o processo. Mas a matéria, ela relata que isso ocorreu em Minas Gerais e que no processo, esse empregado demitido por justa causa, ele assume o que fez, né? O que ele diz é que o fato de ser uma festa de confraternização não coloca ele sob as ordens do empregador. O argumento dele é esse: olha, mas eu estava numa festa de confraternização, eu não estava trabalhando. Então, ele, por conversa de WhatsApp, ele inclusive fala com os demais colegas e diz: foi, dei um tapa no bumbum dela, fui lá. E, assim,
A conduta dele foi reprovada pela colega do trabalho, que não gostou. Então, assim, começa também por aí, né? Não foi uma coisa amistosa, uma brincadeirinha aqui e acolá, não foi absolutamente nada disso. E ela se sentiu desrespeitada por ele. E aí a juíza diz que o comportamento dele se encaixa no artigo 482 da CLT, que é uma conduta de ordem grave. Então, ela mantém essa falta grave e ela dá esse puxão de orelha que o Gerardo comentou, dizendo que, ao ver dela, isso configura crime, né? Fala da importunação sexual, que Sim. crime deveria ser enquadrado, ele deveria ser enquadrado nesse crime pela conduta que ele teve com uma colega de trabalho totalmente desrespeitosa. E aí eu quero ouvir qual Só é para o fundamento ilustrar do seu argumento. a parte onde ela fala, entre aspas, ainda que tenha ocorrido em festa de confraternização da empresa e não no horário de trabalho, ainda que tenha ocorrido após ingestão de bebida alcoólica, ainda que o autor tenha sido bom funcionário, não há justificativa para o ato do reclamante, que pode ser, inclusive, enquadrado, em tese, no artigo 215-A do Código Penal, crime de importunação sexual. Então, assim, ou seja, se você for na festa da empresa, por favor, não dê tapa na bunda das coleguinhas de trabalho, porque você poderá, inclusive, responder criminalmente por isso. Se você bebe e perde a linha, então não vá na festa, fique em casa, né? Que garanta a permanência do seu contrato de trabalho, né? Então, assim, você vê que pela própria enquete, você vê que a enquete que nós fizemos, você viu que o não ganhou ali disparado, né? Porque, de certa forma, a própria pergunta induzia parte das pessoas a responder não, porque, pô, a confraternização é um momento de relaxar, né? Pra gente dar uma zoada, né? Beber a cerveja, birita, tal, que não sei o quê. Mas não, né, gente? Não, porque acho que o dever de fiscalizar ele se estende, minha opinião, ele se estende muito a mais quanto ao próprio ambiente de trabalho e o horário de trabalho. Tanto é que se porventura o empregador, vamos lá, vou vislumbrar uma situação aqui, né? Você vê lá o empregador passa de carro, você vê lá o empregado caindo de bêbado pela rua com o uniforme da empresa, querendo ou não, é a imagem da empresa ali que está sendo veiculada, como um funcionário desleixado e assim por diante. Então, não exatamente que essa situação vai ocasionar, né, para ensejar Só estou dando minha opinião, dá licença. Ele não precisa estar com o uniforme da empresa. Tudo bem, só foi um exemplo. Tá? E você sair toda sexta-feira para tomar um exemplo você quer se meter, cara. Só dei um exemplo. Para pensar, se você sai para tomar Não, cara, tem problema? Só foi uma historinha. A história é minha, a autoria da história é minha, tá? Isso não existe, tá? Até na minha imaginação você quer se meter. Meu Deus do céu. Olha bem. Tá, para concluir... Ai, meu Deus. Vai, fala. Eu vou lembrar você, não importa aonde ele está, olha quem é a pessoa. Não precisa estar com o uniforme da empresa. Se o seu próprio chefe te convida para tomar um chopp toda sexta-feira e você vai e sempre se embebeda, isso já é uma falta grave. Isso é justa causa. Mas eu estou na companhia do meu chefe. Quem paga a conta, inclusive, é ele. Será que ele não está me levando a me embebedar? Não, veja só, você bebe porque você quer. Se você perdeu a linha, você não tem postura profissional. E a sua postura profissional não é só dentro do ambiente de trabalho, ela é fora também. Postura é postura. Olha só, deixa eu mandar um beijo enorme para o Nélio, que está aqui, super querido, e a Ana Paula Rosa, que foi minha aluna, e, nossa, me mandou um convite para um congresso na semana passada, que foi excelente. Também é uma super querida, tá? Uma galera aí, ó, de peso. Então,
esse papo de, mas se eu tiver com uniforme tomando cerveja, o nome da empresa, você não precisa estar com o uniforme da empresa. Gerardo, a Olha sua só, referência olha para só, mim é dá o Gerardo licença. Piquet. Na minha história, tá, o propósito que você está me atrapalhando, tá, da minha historinha que eu criei aqui, só para ilustrar, tá, é porque a questão do uniforme, eu só falei para ficar algo mais aparente. Só isso, gente. Para de me atacar. Ele quis fazer a Engraçado. novela, assim, né? Bem. Na hora, Funciona. na hora que eu falei isso, era só para ilustrar, tá? Engraçado que eu imaginei nessa live, para compensar de semana passada, né? Como em tese a gente vai chegar num consenso, não vai ser ter tanta rixa, né? Mas parece que as pessoas gostam de brigar, cara. Infelizmente a humanidade está assim, tá muito brigona, né? Mas vamos lá. Então, minha opinião quanto a essa questão aí é que ela, obviamente, tá? Se eu estiver errado, né? Vamos começar aí, já temos 30 minutos e 35 segundos, onde vai chegar no contexto que vai depender do fato, né? Eu creio que nem todo fato ele vai ensejar uma eventual decisão por justa causa, né? Ou que possa realmente ser utilizado como passível para futuramente ou posteriormente ele ser aplicado como sanção. Por quê? O que acontece? A gente está vivendo uma situação onde as pessoas estão assim meio que deturpadas, né? Digamos assim. Isso também, obviamente, isso não quer dizer que vai dar um aval para as pessoas fazerem ou falarem o que quiser, né? Só que o que acontece? Obviamente que quando você está em uma confraternização de trabalho, obviamente que as pessoas elas vão falar de trabalho. Isso aí é um ato contínuo, não tem como. E quando você está ali num local que não é propício para você averiguar se determinada circunstância ela foi verdadeira ou não, porque a gente falando e não sei o quê, é piada, a gente rindo, que não sei o quê. Então, determinadas coisas elas podem ser tiradas do contexto, podem ser descontextualizadas e, eventualmente, ser utilizadas de maneira errônea, né, para que você possa vir a punir o empregado. Certo? Não. Pera lá, cara. Pera lá. Eu vou usar. Você já quer que eu fale a minha jurisprudência aqui? Eu tô querendo fazer a parada no amor hoje, entendeu? No carinho. Você quer. Tá tudo bem, vai. Fala lá. Vai. Fala. Que cada caso é um caso, sempre é. Assim, aonde você quer chegar dizendo, mas ele vai analisar, porque pode ser que não enseja. A gente sabe que tudo depende de prova na Justiça do Trabalho, quanto mais uma falta grave. O empregador ele não pode noticiar ao público que está demitindo o sujeito por falta grave. Então, fica mais complicado ainda, porque eu não posso dizer assim, venham cá, testemunhas, olhem só, vou demitir por justa causa, olha aqui o que ele está fazendo, né? Mas eu tenho uma tipificação. Então, eu tenho que olhar a conduta e olhar o tipo. Se encaixa no tipo, é grave, é olho da rua. Aquele empregador que não pune dessa forma é o empregador que perdoou a falta. Mas aí, digamos assim, tem esse empregador bonzinho? Até tem. Mas o nosso caso aqui é analisar o exemplo e encaixar no texto da lei. E no encaixe do texto da lei, isso entra como uma falta grave? Entra. Entra. Porque pouco importa se ele está no ambiente de trabalho ou fora, se é no horário dele de trabalho ou não. O legislador, no artigo 482, ele teve o cuidado de colocar todos os tipos. Quando ele quis restringir o ambiente de trabalho, ele restringiu. Então, O se rol ele é não fez taxativo ou isso, identificativo? taxativo. Hum. Taxativo. Todos os demais casos de falta graves que a gente tem em outras leis devem se encaixar no 482. Punição não se deve interpretar de forma ampliativa, né? Punição, isso é uma regra até que a gente vem trazendo do próprio direito penal. Você não vai poder usar aqui analogia, você pode Tudo bem, mas ampliar. você vai entender onde eu quero chegar. Tudo bem, vai lá, fala lá.
Babi, minha amiga, entrou. Nossa, uma super advogada trabalhista, mora no meu coração. Olha aí, reforçando o time da Gravatar. Mas ela nem falou nada, cara. Ué, deixa a pessoa. Você está influenciando as pessoas, cara. Ué, Estou influenciando, eu apenas estou mostrando. Olha sim, só, são meus sim, olha só. seguidores, meus O amigos, que, estão aqui que vai apoiando. acontecer agora? Gravatar, olha lá, ó. Que ela vai falar? Que ela vai... Você está induzindo ela vai ficar com vergonha de dizer algo ao contrário. Não acredito, Gerardo, induzindo a ela. Não estou Claro, pô! apoiando. Bons Você está argumentos, constrangindo. Você está bons constrangindo as argumentos, pessoas. bons argumentos. É. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você vê, Cadê a ó, sua jurisprudência? vários conhecidos meus estão entrando aí e eu não estou falando nada. Eu falo, Gerardo, não, cara. Deixa a pessoa ficar à vontade, tá? Ele hoje tá Você- triste, porque ele tá assim, cadê que não tá entrando ninguém que eu conheço? Aí ele tá quieto, que ele não pode cumprimentar a Thalita, não pode Não, cumprimentar a Gabi, porque ele sabe que tudo é do time da Gravatar. Vai lá, continua. Até o Antônio acertou seu nome, você viu? pois Ele nem é. falou Pois é. Geraldo hoje. Pois é. Bom, não, eu já abri a live falando sobre isso. Mas, vamos lá. Aí, você que estava falando, pode prosseguir. Não, você ia mostrar a sua jurisprudência, porque Não, não vou eu entendo responder. que se encaixa no Ah, tipo e que é taxativo. É um rol taxativo. Todos os demais casos devem se encaixar no dispositivo do 482. Por que a minha interpretação é de que é um rol taxativo? Porque eu estou falando de uma punição. Eu tenho várias ó, formas de punir um empregado. Eu posso dar uma advertência, que também é chamada de admoestação, que é o puxãozinho de orelha. Eu posso dar uma suspensão, que é mandar que o empregado vá para casa e descontar aqueles dias daquele empregado. E posso dar uma demissão por justa causa. Então, eu tenho 3 punições que vão ser aplicadas de acordo com o quê? De acordo com a gravidade da falta. Ah, não acredito que a sua esposa entrou. não, foi não. Depois vai dizer minha mãe, minha tia. Não, cara, não. É porque a Cara, minha você tem filha uma entrou. ideia. A minha filha entrou. A minha Isso filha aí tá foi aqui, ó, Gravatar arrasa. Isso aí foi a maior prova, tá? De que eu não fico induzindo ninguém. Deixa as pessoas ficarem à vontade, cara. Entendeu? Pô, fica pressionando as pessoas. Pô, vamos lá, né? Vamos, né? Então, só para falar o Antônio, ele falou Gerardo, né? Eu printei a tela aqui, porque isso aqui pode ser utilizado como prova, né? Artigo 373, inciso 1 do CPC, com base no fundamento do artigo 186 e 927 do Código Civil, para responsabilidade civil, né, dando moral e tal, porque eu estou me sentindo meio ofendido da maneira que ele falou meu nome. Ofendido? Ele reforçou. Mas vamos lá. Gerardo. Mas vamos lá. Geraldo. Vamos lá. Então, onde eu quero chegar? Tá? Com essa questão, tudo bem, estou entendendo, eu entendo que tá lá o rol taxativo, né? Não sei o quê. Então, só que é o seguinte, não é um local propício para que o empregador, dependendo da forma onde isso for lançada, né? Eu estou falando aqui mesmo para gerar um pouco de controvérsia, né? Porque olha só, onde eu estou querendo chegar? Obviamente que as pessoas, no ambiente de confraternização, vai falar de algum assunto ou outro, mas vai falar de trabalho, né? Então, diversas pessoas ali conversando de maneira atravessada. Afinal, não é uma reunião. Não é uma reunião, tá? E onde eu quero chegar? E o cara está conversando sobre um assunto lá, e o empregador está lá na ponta da mesa, e ele escuta algo que não é daquele próprio sentido. Pô, será que o cara falou isso no sentido de realmente elogiar ou de ofender? Na dúvida, eu vou dar uma punição pro cara? Você está entendendo? Não. Não, você não está querendo entender, é diferente. Mas como assim? Ele ouviu alguma coisa... Claro, um monte de gente conversando de maneira atravessada, né? Obviamente que a pessoa também conversando.
Então, obviamente, que ele pode ser tirado de contexto. Aquilo que uma pessoa diz em local, caramba, eu demonstrei. Mas, Aí, ó. Gerardo, isso pode acontecer até dentro do trabalho. O patrão pode estar passando pela porta da sua sala, você pode estar ao telefone falando com alguém e ele entender que você está falando dele. Isso também é uma questão de interpretação. Mas volto a dizer, nós não podemos deixar a nossa responsabilidade de lado. Eu preciso ser responsabilizada por aquilo que eu falo, pela minha conduta. Então, se eu sei que meu patrão está naquele ambiente, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, para verificar se aquela vai ser adequado, se aquilo ali pode levar ele a interpretar de uma forma errada. Então, eu preciso lembrar da presença dele e ter uma postura diferente. Vamos lá. São 40 minutos de live agora. Achei, não pesquisei, vou confessar que foi meio corrido hoje. Achei só uma jurisprudência. TRT de Roraima, tá? Justa causa, brincadeira desrespeitosa e agressão física chegou às vias de fato na festa. Por favor, não é porque eu vou falar isso aqui agora que você vai... Geralda Regina entrou aí, ó, quase minha parceira, né? Não é porque você vai eu vou falar saimento aqui, que você vai chegar na festa e você vai querer bater no seu chefe. Por favor, não faça isso, tá? Justa causa, brincadeira desrespeitosa e agressão física. Inobservância da gradação da pena. Doutor Marcelo Cruz, meu querido, boa noite. Apesar da tipicidade Boa noite, da Marcelo, conduta, uma pessoa tão querida. apesar da tipicidade da conduta ensejadora de rescisão por justa causa, deve ser observada a gradação da punição, levando, ele não fala para irritar geral, não entra, por justa causa. Vamos lá, de novo. Apesar da tipicidade da conduta ensejadora da rescisão por justa causa, deve ser observada a graduação da punição, levando em conta, além da gravidade da falta, a personalidade do agente, a intencionalidade, os antecedentes, a vida funcional, a intensidade e a repercussão do ato. Em caso, restou inobservado o princípio da proporcionalidade, pois excessiva a punição, uma única atitude impensada do trabalhador que externou brincadeira desrespeitosa com um colega, embora resvalando para agressão física por parte de ambos, no ambiente de serviço, não pode ensejar a aplicação de maior das penas trabalhistas. A dosimetria é o caminho adequado. Olha só, vamos desconstruir a sua tese. Vamos recorrer nessa decisão. Olha só. Não falei tese não, tá? Por favor, para de ficar induzindo as pessoas Não, ao erro. claro que é tese. Dosimetria. Cara, eu só li justa uma causa, jurisprudência para não existe. Não. Ainda bem que você disse que você achou um julgado, porque não vai achar mais. Porque eu não procurei mais. Foi isso. Gravidade de falta não existe. Olha só, isso é uma lenda. Olha, você tem que fazer 3 faltas leves, depois 3 faltas médias, depois 3 graves, aí depois eu te mando embora por justa causa. Não é assim. A dosimetria que se pede é que se observe o tipo de falta para saber a punição adequada. A uma falta leve não se aplica uma justa causa, certo? Tá. Mas eu vou te trazer um exemplo, presta atenção. Você faltando ao serviço uma única vez, pode ensejar uma justa causa? Você faltou ao serviço e não justificou, Gerardo. Eu posso demitir você por justa causa? Porque existe nesse artigo 482 a chamada desídia. E a desídia, ela pode ser uma sucessão de faltas leves ou ela pode ser uma única falta que pode ser capturada como gravíssima dentro de um contexto. Então, vou lhe contar um exemplo de um caso que foi noticiado também na imprensa, de um hotel em São Paulo que tem um restaurante que faz uma ceia de Ano Novo.
muito concorrida, uma grande festa, as pessoas compram os seus ingressos e o chefe de cozinha prepara aquele menu maravilhoso, você compra e vai para aquela grande ceia de Ano Novo. Um belo Ano Novo, o chefe faltou e não deu nenhuma desculpa. Eu até brinco dizendo assim, ele poderia ter dito que morreu o periquito dele, qualquer coisa, né? Ah, eu estava com uma enxaqueca danada. Não, ele simplesmente, ele se valeu desse argumento que você está tentando usar aí. Ah, mas eu tenho 20 anos de casa, eu nunca faltei ao serviço. E aí o empregador disse o seguinte para ele, pois é, mas você escolheu um péssimo dia para faltar. Você escolheu um dia em que uma ceia de Ano Novo foi toda assinada por você. E por mais que exista o auxiliar do chefe de cozinha, é diferente de você pagar. Imagina o sujeito que pagou R$ 1.500 no ingresso de um Ano Novo para ter uma ceia com menu completo e aquele chefe não vai. Então, aquele prato todo incrementado que mistura pistache com abóbora e bota um pouquinho de jiló e gengibre, todo mundo acha chique, o auxiliar dele não fez. O transtorno que aquilo gerou para o empregador, das pessoas pedindo dinheiro de volta, você constrói um nome durante muitos anos, com muito trabalho, mas você destrói com uma única falha dessa. Esse empregado foi mandado embora por justa causa, porque faltou uma única vez ao serviço. E ele entrou na justiça. Ele pediu para afastar a falta grave, ele disse que não, que tinha que olhar o contexto. E o juiz manteve, assim como o tribunal também manteve a falta grave, dizendo, olha só, essa dosimetria, esse olhar tem que ser para os dois lados, inclusive para o empregador. Aquele ato que você fez para o empregador foi gravíssimo, resultou num altíssimo prejuízo. Então, por conta disso, ele foi mandado embora por falta grave. Então, não é uma regrinha assim, olha, isso aqui é uma falta leve, isso aqui é uma falta média. Por isso, a gente olha todo um contexto. Então, quando o juiz diz assim, não, mas isso aqui não é tão grave Mas peraí, não é tão grave dentro de que contexto? Dentro de que contexto? Que empregador é esse? Que empresa é essa? E que atitude foi essa tomada por esse empregado? Que pode ser grave, sim. Outra coisa, agressão entre funcionários do tipo, te pego lá fora e depois do horário do expediente, tem em massa, mas tem muita jurisprudência. Eu fui abrir aqui, nossa, tem mais de 10 aqui na minha frente dizendo falta grave. Falta grave. Agressão fora do trabalho, ao colega de trabalho ou a cliente, falta grave, justa causa. Então, na verdade, você está dizendo que o princípio da proporcionalidade ele não existe. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ele existe para os dois lados. Você não pode usar ele para dizer que o empregado tem tempo de casa, então passa a mão na cabeça dele e deixa ok. Não. Olha aquele empregador, o ato que ele fez, o quanto reverberou de forma negativa para aquele empregador, para o nome daquela empresa. O que eu insisto, Gerardo, é que você não pode olhar o empregado isoladamente. O empregado carrega como sobrenome aquele empregador. Então, a gente tem que saber que conduta a gente vai ter para não prejudicar o nosso empregador. E isso acarreta uma falta grave. Por quê? Porque não é leve. Tem determinadas coisas onde, para a empresa, ela não quer uma imagem. O quanto vale a imagem dessa empresa? O funcionário é o brigão. Não, eu não quero isso. Olho da rua. Vamos voltar no tempo? A gente já utilizou esse exemplo aqui em outra live, não me lembro a respeito do que estávamos falando, mas quando a gente teve o problema com o goleiro Bruno do Flamengo. Ninguém sabia o sobrenome do Bruno. Até hoje eu pergunto para as pessoas, inclusive nós somos vascaínos, a gente nem sabe. Mas quem é flamenguista não sabe o sobrenome do Bruno. É o Bruno do Flamengo. Mas o que ele fez ensejava justa causa. Por que ele não foi demitido por justa causa? Porque publicizaram que iam demiti-lo por justa causa.
Isso não pode ser publicizado, porque eu não posso acabar com a imagem desse empregado. Eu não posso escrever na carteira dele de trabalho a demissão por justa causa. Não tem motivo, tem dia, mês e ano. Dia, mês e ano. É o famoso vai sujar a minha carteira. Não pode. Olha lá, a Jurema, vocês lembram de um caso de justa causa que um empregado gargalhou no velório do patrão? Jurema, não lembro disso. Ele foi mandado embora por justa causa. Você vê, fora do ambiente de serviço, gargalhou, talvez não tenha nem gargalhado do patrão, né? Mas por si só já é estranho, né? Por que é estranho? O quê? Alguém gargalhar no velório é normal? Não, nem um pouco, também acho que não. Mas do patrão, ele poderia estar cumprimentando outra pessoa, falando de outro assunto, poderia não estar ali naquele momento focado no velório em si, mas não justifica, é o que eu estou dizendo, o ambiente que ele está, se tem pessoas do trabalho, esse comportamento, essa postura, não podem ser deixadas de lado. Não pode. Tá, olha só. Até hoje, Antônio, ele é o goleiro Bruno do Flamengo. É impressionante. Então, está querendo dizer que depende do caso, depende do contexto daquela eventual falta grave. Sempre. Sempre. Olha, nós tivemos uma juíza classista, esse é um outro exemplo que eu utilizo. Na verdade, não é uma falta grave nos moldes do artigo 482, porque ela é regida por outra lei. No passado, na Justiça do Trabalho, temos uns juízes leigos, que eram indicados pelos sindicatos, que eram os classistas. Nós tivemos uma juíza classista que ela saiu, ela desfilou numa escola de samba no Rio de Janeiro, seminua, com aquele tapa-sexo que é um tapa-nada. E no dia seguinte, aquela, na época era até junta de conciliação e julgamento, não era vara do trabalho, ficou absolutamente lotada. As mulheres para criticar, para dizer, olha, tem celulite, e os homens para apreciar. Ela foi afastada do cargo. Claro que aqui, quem fala com propriedade é o Antônio, porque ele é professor de direito administrativo. A gente está falando de uma outra legislação. Mas é para mostrar o quão grave isso é, dependendo da profissão que você tem. Então, você sair, mas e a minha liberdade? Eu não posso desfilar no carnaval, seminua, ser destaque, se eu tiver bem terona? Tá? Não, dependendo da sua profissão. Mas isso é uma censura. Não, isso é uma adequação ao trabalho. É aquela história, você não vai à praia de burca e você também não vai à igreja ou ao templo, enfim, de biquíni. Então, você tem que ter uma adequação. Deixa eu te contar um outro caso que também é muito interessante. Eu utilizo esse exemplo para os meus alunos, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Um ateliê, obras de arte, onde o empregador ele mandou uma circular para os funcionários dizendo o seguinte: Marcelo, querido, professor da Mackenzie entrando aqui também, meu amigo. Veja só, ele mandou uma circular dizendo que uma sexta-feira do mês ou uma segunda-feira do mês, os funcionários deveriam trabalhar com roupa de banho. Biquíni, sunga, um ateliê, venda de obras de arte. Eu me lembro quando eu fui assistir essa audiência, curiosíssima, né? Era uma senhorinha, a dona do ateliê, e eu queria escutar os argumentos dela, né? Porque o rapaz entrou na justiça e ele disse o seguinte, ele falou, olha, aqui é o contrário, é ela que está exigindo que eu vá de sunga trabalhar, não é o ambiente, né? E o juiz, quando julgou o caso, ele falou exatamente isso, ele disse assim, olha, vamos inverter. Se fosse ele chegando de sunga para trabalhar, essa seria a maneira adequada dele se vestir, dele se portar no trabalho? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é uma questão de dizer, é caretice, nossa. Não é. É porque não é adequado para o ambiente de trabalho. E nem tampouco o fora. Porque o fora é o que eu estou te dizendo. A juíza classista, quando desfilou na escola de samba, isso foi grave. Aí você pega uma atriz, aliás, você pega assim, eu me lembro, todas as vezes que eu vejo a Globeleza, eu me lembro do meu filho muito pequenininho dizendo assim, mãe, a roupa dela é de índio, né? Ela tem o corpo todo pintado, mas ela usa um sapato vermelho, esse índio anda descalço.
E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele prestou atenção nela de sapato, mas claro que ela não tem roupa nenhuma, é o corpo todo pintado. Isso para ela não vai ser já uma justa causa, uma falta grave. Ela vai sair numa escola de samba, ela pode sair, aparecer num ensaio seminua? Pode. Agora, se a gente pega uma outra profissão, Gerardo, a gente pega você como advogado de uma multinacional e coloca você desfilando como índio no carnaval. Você acha que isso não pode ensejar justa causa para você? Tô falando que eu já desfilei de índio já. Você já era advogado? Não, não. Ou então era bem no começo que eu tava. Fui convidado pela Mangueira, muitos anos atrás. Olha, eu conto o seguinte, Isabelle, professora, Isabelle, advogada, eu já desfilei, nunca seminua, porque senão estaria na Globo Rural, não, né? Seria algo assim. Mas eu sempre falo, eu sou de uma época que não tinha rede social, porque hoje também o que acontece é que isso chega aos olhos do seu empregador muito rápido. Porque tudo também é uma questão de ele vai saber, mas e se ele souber? Então é saber o risco que você vai correr. E se ele souber, isso pode dar problema para mim? Pode dar problema. Eu me lembro de uma Teve um comentário que o professor Renato falou que parece que ele entrou de sunga na sala. Um negócio aqui, peraí. Acho que ele entrou de sunga na sala, o professor Renato. Aí teve um professor que foi de tanguinha. Eu li errado aqui. Foi mal, professor. Sempre no primeiro carro do Salgueiro. Saiu estampado no Extra e os alunos foram questionar. Pois é, assim, eu acho até que é uma linha muito tênue da gente pensar assim, mas isso não é uma censura, eu estou tirando a liberdade da pessoa e tal. Mas não é, é uma postura que ele, como professor, é impactante, né? Você olhar, isso ainda tira a credibilidade. Mas Isabelle, eu não concordo. Precisamos mudar a nossa cultura, os nossos hábitos, porque a gente vive numa sociedade que tem conceitos, que tem princípios, que a gente não pode tapar os olhos. A gente não pode entrar no exagero, né? Então, é uma provocação, sim. olha... a roupa está muito curta, até a roupa muito curta, mas é adequado? Eu tive uma aluna... E aquela questão do caráter pedagógico, né? Eu contornei, mas na época a reitoria de uma filha me questionou. O caráter pedagógico, a gente não pode esquecer dessa questão, né? Da punição, para observar que realmente, embora aquela falta não seja tão grave o suficiente, mas é para repreender determinadas circunstâncias, até para evitar que outros funcionários eles venham cometer aquele tipo de falta. E quando você também deixa de descaracterizar, você deixa de utilizar a questão da dosimetria da pena, você acaba também não utilizando o justo caráter pedagógico disso, né? Mas assim, não sei se você... É que você fala muito, não chega em lugar nenhum. Roda, né? E você não para num ponto, né? Parece que você tem dificuldade de compreender. Não, cara, eu expliquei claramente. Cara. Com a maior clareza. Porque eu não falo o que você quer, aí você vai dizer assim, olha, você está falando e não disse nada. Não, você está com dificuldade de compreensão. Não. Olha só, eu posso te mandar por escrito para você ler os julgados, vai ajudar a esclarecer, você pratica aceitação, Gerardo. Sabe o que está faltando? Aceitar. Aceita. Olha bem. Claro eu falo essas coisas. É para você engrandecer, entendeu? É para você assimilar, assim, nossa, vou refletir sobre isso, tal. Mas vamos lá. Então, parece-me o que você quis dizer é que, dependendo do contexto daquilo que foi feito pelo empregado, vai ser analisado. Ou seja, se foi evidentemente muito grave, você pode dar aquele salto mais largo e você já alcançar, tá bom, Thalita, já entendi. Você avançar toda a etapa e você já aplicar a rescisão por justa causa.
né? Porque não existe necessidade de você começar com puxão de orelha. Eu não tenho que primeiro advertir para depois suspender, para depois mandar embora por justa causa. É isso que eu Tudo estou bem, falando mas para vai justiça. Eu posso defender, ter né? uma única falta que seja grave e olho da rua. Uma só. Grave, olho da rua. Depende da gravidade, cara. Isso é uma questão de análise do empregador. É o empregador quem tem poder diretivo e poder de mando. Mas A gente não tem liberdade, a não. gente não vai fazer o que a gente quer e bem entende no serviço. A É, gente não me obedece o convenceu. que ele dá ordens. Isso é poder Faltando de 10 mando. segundos. Faltando 10 segundos. Foi um prazer, mais uma vez, uma grande vitória minha, né? Ah, Semana que meu Deus, vem, foi quem vai bom. escolher vai ser o público.